Pastora, ela nos trazer a palavra. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém. De nosso Senhor e Salvador, amém, Jesus Cristo. Amém? Amém? Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 29. Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o 29. É um texto bem conhecido da palavra, mas eu creio que o Senhor há de falar de um modo especial ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lançam por terra, e ele espuma, ria os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém? Amém. Amém. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos ouvir a Tua voz nessa tarde. Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco. Nós abrimos os nossos ouvidos, nos colocamos à mercê do Teu Espírito e te pedimos que o Senhor esteja iluminando os olhos do nosso entendimento, de modo que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, nós falamos ontem a respeito do fato de que a igreja é o corpo vivo de Cristo sobre a terra. E falamos também da necessidade de nós entendermos essa verdade, nos revestirmos dessa verdade, nos apossarmos dessa verdade e nos deixarmos ser instrumentos e canais de Deus para que a graça do Senhor, a graça salvadora, a graça libertadora possa alcançar aqueles que estão à nossa volta. E eu estou fazendo uma ligação do sermão passado, do sermão de ontem, porque eu queria hoje ministrar de forma prática à igreja aquilo que foi trazido de modo teórico ontem.
No texto do apóstolo Paulo, ele ora pela igreja, é uma oração feita no passado que tem vistas a todas as igrejas de todas as épocas, porque aquela epístola, ela é uma encíclica, ela é uma carta circular, não foi uma carta escrita apenas à igreja de Éfeso, mas a todas as igrejas do Senhor Jesus na face da terra em todas as épocas. E nós percebemos hoje uma tendência da igreja. Nós oramos por muitas coisas, nós oramos por coisas particulares, e parece que cargas e cargas têm sido trazidas sobre nós, à semelhança daquilo que acontecia no passado com o povo de Deus. Faraó, ele colocava carga sobre o povo de Deus, para que eles perdessem de vista o foco que é o Senhor. E nós, de certa maneira, temos perdido o foco que é Jesus, olhando para as cargas que nós estamos carregando. São muitas batalhas, muitas frentes de batalha, e nós precisamos compreender que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus do passado. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Então, o mesmo poder que operava no passado opera nos dias de hoje. Também tem o agravante de muitos lugares têm se preocupado muito com megatemplos, com amealhar coisas, com ter coisas, com construir coisas, e nós esquecemos que a nossa o maior foco nosso deve ser a eternidade, né? Então, queridos, o texto de hoje, eu achei muito interessante, porque o pastor Malta, ele não sabia esse texto que ia ser pregado, e cantou esse cântico esse último cântico, Igreja Alerta, o teu poder exerce aqui. Então a igreja precisa exercer o seu poder, e poder e autoridade da igreja não é grito, não é histeria, não é loucura como nós temos visto, é um nome, e esse nome se chama Jesus. Quando nós recorremos a esse nome, quando nós confiamos nesse nome, as coisas começam a acontecer. E eu queria continuar ministrando sobre isso, a igreja, sobre esse poder de Deus manifesto através daqueles que nele creem. E se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém. Quantas situações, quantas demandas têm sido levantadas para nos abater, para nos entristecer, para angustiar o nosso espírito, mas nós temos um Deus que está no controle soberano de todas as coisas. Amém? Amém. O texto mostra um dos inúmeros momentos do ministério terreno de Jesus. E esse momento exato aqui é quando ele desce do Monte da Transfiguração, quando ele passa por aquela experiência. Os discípulos mais chegados, eles experimentam aquilo, mas os discípulos que tinham ficado no pé do monte, eles são confrontados com uma situação que era até corriqueira no ministério de Jesus. Eles certamente já tinham visto Jesus libertar inúmeras pessoas. Eles próprios já tinham saído 2 em 2 com autoridade sobre todas aquelas ações malignas. E de repente, o pai de um jovem traz esse moço possesso de um espírito maligno. Eu não queria entrar no mérito da questão, meu foco hoje à tarde é outro. É a autoridade de Jesus e a autoridade que está sobre a sua vida. Muitas vezes nós vemos as pessoas dizerem assim: olha, eu vou para o pastor orar por mim. A autoridade está sobre a sua cabeça. A autoridade do Senhor está sobre você. E muitas vezes essa dependência idolátrica de ídolos humanos tem feito com que nós percamos as nossas vitórias. Nós posterguemos as nossas vitórias porque nós dependemos de fulano, de ciclano, de beltrano. Para com isso. Ore você. Ninguém pode falar da sua dor com mais propriedade, mais autoridade do que você na presença de Deus. E nós temos insistido com isso aqui. Entre no seu quarto, feche a porta, fale com seu pai em secreto, e seu pai que vem em secreto, ele lhe recompensará. Há uma mania dos crentes de estar falando das coisas pessoais em determinados ministérios, e quando você começa a se expor desnecessariamente, fale com seu pai que vem em secreto.
da igreja, no seio da igreja, há os solidários, mas há os curiosos. Há aqueles que querem ouvir as suas histórias, querem ouvir aí os seus segredos, querem partilhar das coisas que você tem compartilhado para ter assunto para conversar. Cuidado com isso, em nome de Jesus. O poder de Deus está sobre a igreja, corpo vivo de Cristo sobre a terra, e a falta da compreensão dessa verdade tem levado muitos em nosso meio a se tornarem reféns de oportunistas nos nossos dias. Eu atendi várias pessoas exatamente com esse problema, pessoas que se expuseram desnecessariamente e hoje estão amargando por causa disso. Estes, através de ministrações espúrias, ou seja, fora da palavra, tiram a atenção do Cristo, focando deles mesmos. E quando nós olhamos para esse texto nos aponta algumas verdades das quais não podemos nos afastar, verdades que nós não podemos perder de vista. E se você veio aqui hoje, se você chegou a este lugar, é porque Deus marcou esse encontro com você e queria ministrar isso ao seu coração. A primeira verdade que nós encontramos no texto, eu repito, eu não quero entrar no mérito da questão do menino que desde a infância sofria de uma ação maligna, eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero focar em 4 verdades que me chamaram a atenção no texto e apresentam de forma prática aquilo que foi ministrado ontem. E nós entendemos que essas situações que nós vivemos hoje, essas situações não são novas. Isso acontecia nos dias do ministério de Jesus sobre a terra. Nós estamos falando de discípulos que andavam com Jesus naqueles dias. Então a primeira verdade é que a incredulidade se instala quando deixamos de focar no Cristo. Versículos 17 a 19 diz o seguinte: e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lançam por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. No versículo 19, Jesus traz uma repreensão dura sobre os seus discípulos que não puderam expulsar aquele espírito maligno. E Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. No outro texto, eu não sei se é Lucas ou Mateus, que também trazem esse relato. Jesus diz: ó geração incrédula e perversa. Jesus acrescenta a palavra perverso, que é aquele que tem prazer na maldade. Nós temos recebido muito de Deus. Nós estamos vivendo, pela misericórdia do Senhor, num lugar onde a palavra é pregada com liberdade, ainda é pregada com liberdade, apesar de algumas perseguições veladas, subliminares, mas nada declarado, nada institucional. Nós podemos abrir a igreja 4 horas da tarde e trazer uma palavra de vida, uma palavra de restauração, e muitos, aqueles que desejarem, podem entrar e ouvir essa palavra. Ninguém nos proíbe disso. Isso é privilégio. Mas todo privilégio ele traz a reboque uma responsabilidade. Nós somos responsáveis e precisamos mostrar o poder de Deus como igreja nos nossos dias, aonde quer que estejamos. A igreja somos nós. Aonde você estiver, você precisa florescer. Você não precisa de um ministério formal, você não precisa de um título formal, mas você pode ser canal da graça de Deus aonde quer que você esteja. Aqueles discípulos deixaram de focar no Cristo. Talvez alguns teólogos eles conjecturam o fato de que aqueles discípulos se enciumaram de certa forma, porque só 3
subiram com Jesus ao monte da transfiguração, e eles ficaram embaixo, talvez meio enciumados, e não quiseram botar a mão naquela história, e não quiseram assumir a autoridade que já tinham em Jesus. Não sei do que aconteceu, mas a gente imagina que essa incredulidade instalada num perverso coração fez com que eles perdessem o foco do Cristo. O poder que está sobre nós não é nosso. O poder que está sobre nós não vem de nós, mas vem do Senhor Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Tem muito igrejismo, tem muita teologia, tem muitas coisas de homens, muitas doutrinas de homens, as quais nós precisamos descartar, para que nós possamos focar numa pessoa que é Jesus. Foque no Cristo. E o autor de Hebreus diz que nós precisamos nos desvencilhar, nos desembaraçar do peso, do pecado que tem nas mentes, nos assedia, para que possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu estou falando para a maioria de mulheres. Nosso grupo hoje é formado em sua maioria por mulheres. As mulheres são edificadoras de suas casas. Prestem atenção naquilo que o Senhor deseja ministrar ao seu coração e foque no Cristo. A segunda verdade que o texto aponta, e que é uma grande lição para nós, é que tudo, absolutamente tudo, é possível ao que crê. Versículos 22 e 23. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém? Nós temos experimentado na nossa vida particular, na vida ministerial, agires de Deus, que muitas vezes eu digo: Senhor, eu confesso, Senhor, que não é que eu não esperasse que o Senhor viesse a fazer, mas aquilo era tão absurdamente impossível aos olhos humanos. E quando eu me aquietei, quando eu coloquei nas mãos do Senhor, Deus, eu transfiro para Ti toda a minha ansiedade, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Ontem nós falávamos de uma causa de 30 anos. Era uma causa que era absolutamente impossível aos olhos humanos. E eu não me canso de glorificar o meu Senhor, porque quando eu me aquietei, foram anos de desespero, de agonia. Enquanto eu me inquietei demais, o Senhor operou. É como se Ele dissesse: você não está inquieta? Resolva. Eu me aquietei. E quando eu me aquietei, o Senhor veio assim e colocou, através das mãos daquela juíza, uma sentença linda nas minhas mãos. E eu glorifico o nome do meu Deus por aquilo. Eu nem esperava mais. O coração aquietou-se tanto que, do jeito que estava, eu segui até o último dia de minha vida sobre a terra. Mas o Senhor colocou a vitória nas minhas mãos. Amém? Então, a segunda coisa que nós aprendemos e que você precisa sair daqui com essa palavra imprimida no seu coração: tudo é possível ao que crê. Amém? Então não desista de orar, não desista de clamar, não desista de focar no Cristo, porque o Deus que você serve é um Deus vivo. Terceira verdade que o texto me ensina, ou o texto aponta: quando Jesus ordena algo, mesmo que pareça demorado, a ordem será cumprida. Versículos 25 a 27. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então note que a ordem foi dada, mas ainda assim aquele espírito estava ali, resistente, recalcitrante, ainda jogou o rapaz no chão
ainda fez um banzé, ainda tentou fazer com que a coisa não acontecesse, mas ordem de Deus se cumpre. E quando uma ordem de Deus é dada pela sua boca, em nome de Jesus, ela se cumpre. Amém? Amém. Então muitas vezes nós estamos dizendo assim: ah, mas eu estou orando por isso e eu não estou vendo acontecer as coisas, parece que as coisas pioraram. Às vezes acontece isso, você está orando por algo, orando, clamando, e de repente você diz: parece que as coisas pioraram. Não se assuste com essa piora. A ordem já foi dada, a liberação do céu já desceu. E quando a ordem vem, só tem uma saída: cumprir a ordem dada por Deus. Amém? E quarta e última verdade: a manifestação do poder de Deus acontece por meio daquele que estreita seu relacionamento com o Todo-Poderoso. O Senhor não opera por meio daqueles que não conhecem. Versículos 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E note da sua Bíblia que a expressão "e jejum" está entre colchetes. E a gente descobre, estudando a palavra, que aquilo que está entre colchetes normalmente não está nos melhores manuscritos. Foi um acréscimo de um copista do passado. O que é que a gente descobre aqui? Que o Senhor, Ele não está requerendo de nós ascetismo, autoflagelação. O jejum é importante como consagração nossa, um tempo de consagração, mas não para que a gente opere isso ou aquilo. É um tempo de crescimento pessoal, é um tempo de consagração. Eu nem gosto de usar muito a palavra jejum, prefiro a palavra consagração. Mas neste caso aqui, o que conta realmente é o relacionamento. Oração é relacionamento íntimo. Orar ao Senhor significa um diálogo íntimo com um Deus vivo, um Deus presente, um Deus real, que interage conosco e que muda situações e que muda histórias. Então nós não precisamos de ascetismo, nós precisamos de relacionamento íntimo. Estreite o seu relacionamento com o Senhor e você vai ver a glória de Deus descer nessa situação. Ore, busque ao Senhor, leia a palavra, medite nessa palavra, encha o seu coração com essa palavra, ore, clame todos os dias. Paulo diz: orai sem cessar. Ele não está dizendo que você precisa parar tudo que está fazendo e se trancar num quarto, simplesmente não produzir, não fazer mais nada e ficar orando sem parar. Ele está dizendo que você precisa ter uma sintonia com o trono da graça 24 horas por dia. Onde é que está o seu pensamento? Onde é que está o seu coração? Onde é que você guarda os maiores e preciosos tesouros? Se você tem guardado esses tesouros nos céus, a glória de Deus vai descer naquela situação, naquela história que você acha que não tem saída de nenhuma forma. E eu quero dizer a você hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer em nome de Jesus, que o Senhor é aquele que decreta a sua vitória hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que a glória do Senhor desça sobre a sua vida e que nós possamos deixar que o Espírito continue ministrando essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros.